Fala galera que acompanha o canal Panorama Botafoguense, eu sou o Felipe Massoni, estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo de análise dos nossos adversários. Porque hoje às 6h30 o Botafogo volta a campo para enfrentar a equipe do Vasco da Gama. Partida válida pela 11ª e última rodada da fase de classificação do campeonato estadual, onde o Botafogo vai decidir sua vida, se vai para as finais ou não. Então para isso, a gente vai analisar nosso adversário de hoje, vai entender alguns mecanismos da equipe comandada pelo técnico Fábio Carille. Beleza? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, com algumas imagens do Vasco, para a gente entender um ponto forte e um ponto fraco da equipe vascaína. Beleza? Tela compartilhada aqui com vocês. Deixa eu só voltar para a primeira imagem. Voltei para a primeira imagem. Aqui. Pronto. Voltei para a primeira imagem, vamos lá então analisar a equipe do Vasco. Galera, se a gente for falar do poder ofensivo do Piton, se a gente for falar sobre a capacidade do Verratti em ocupar a área, ganhar as jogadas aéreas, a gente vai ficar chovendo no molhado. Isso todo mundo que acompanha o Vasco 3 dias já sabe, a valência desses jogadores que eu citei. Uma situação que eu quero frisar hoje, chamar a atenção, é para o lado direito da equipe do Vasco. O lateral esquerdo, Paulo Henrique. É um jogador de muita força física, é um jogador que tem muita facilidade em atacar o espaço, tem muita facilidade em chegar ao fundo para tentar alguma assistência e também tem facilidade em invadir a área adversária com posse ou sem a posse para finalização. E a gente vai entender isso aqui nessas imagens que eu trouxe hoje, beleza? Isso aqui, ó, Vasco e Portuguesa pelo Campeonato Carioca. A jogada começa aqui, centralizada mais pelo lado esquerdo, com o Hugo Moura. O Hugo Moura é um volante que, apesar de ser conhecido pelo seu poder de destruição, pela sua marcação forte, é um jogador que também tem muita capacidade dessa bola longa. E ele vai achar o Payet, que está bem aberto, dando amplitude lá pelo lado direito. Olha aqui o cursor do mouse. E o Paulo Henrique está marcado aqui, ó, em corredores mais centrais. Ele tem facilidade em trabalhar nesse tipo de jogada. E vamos chamar a atenção aqui para a jogada. O Payet está aberto e ele vai atrair a atenção do lateral esquerdo adversário. E a gente vai entender a importância dessa atração logo a seguir. Essa bola viaja no Payet, ele acha o Paulo Henrique. E quando ele atrai o lateral esquerdo, olha o espaço que ele dá nas costas. Ele dá muito espaço. O Paulo Henrique, quando recebe essa bola, ele já identificou esse espaço e vai atacar, vai atacar. Ele faz a tabela por dentro, ele recebe, faz a tabela por dentro e aqui ele atacando sem bola o espaço. Ele é muito inteligente para fazer esse tipo de ataque, beleza? Ataque ao espaço. Então é uma situação que o lateral esquerdo que for jogar hoje, Alex Telles ou o Cuiabano, tem que ficar muito atento a essa ultrapassagem do Paulo Henrique, beleza? Ele recebe dentro da área, traz para a perna esquerda e consegue finalizar para marcar o terceiro gol do Vasco. Essa aqui é outra situação. Ele, dessa vez, dá amplitude. Como eu disse, ele é muito forte fisicamente, tanto para chegar ao fundo, quanto para atacar esse espaço nas costas da defesa adversária. Tietê dá o passe para ele aberto e ele recebe uma situação que não é tão vantajosa assim para ele. O ponto adversário está marcando ele, como vocês podem ver aqui, ó, bem próximo dele. O lateral esquerdo adversário está na cobertura e o jogador que estava marcando o Tietchan também está aproximando para tentar combater o Paulo Henrique. Vai virar quase um 3-1 aqui, mas o Paulo Henrique, com muita força física e muita velocidade, consegue sair bem. Ele passa pelo primeiro adversário. E quando ele vai encarar o lateral esquerdo do Maricá entende que ele vai buscar o fundo, mas ele não busca o fundo. Ele se sente muito à vontade cortando para dentro, que é considerada a perna ruim, mas ele consegue utilizar com facilidade. Ele corta o lateral esquerdo para dentro, consegue ganhar a área da equipe do Maricá e finaliza com a perna canhota para abrir o placar para o Vasco nessa partida. Então é uma situação que o Botafogo tem que ficar muito atento. O Paulo Henrique, apesar de ser lateral, é um jogador que busca muito a finalização, busca muito pisar na área, está sempre tentando incomodar a última linha adversária ali e tentando marcar seus golzinhos também, beleza? E essa jogada aqui,
Se você for trazer para o Botafogo do ano passado, lembra muito bem um cidadão que fez o gol na final da Libertadores, né? Um jogador destro que atuava aberto pelo lado direito, mas que gosta de arrastar essa bola para dentro e finalizar com a perna, que, como eu disse, não é considerada boa, mas no caso do Paulo Henrique também funciona muito bem, beleza? E agora a gente vai para um ponto fraco da equipe do Carille. Essa equipe do Vasco não se sente tão à vontade em transições ou quando o adversário utiliza o jogo muito vertical. É uma equipe um pouco, vamos dizer assim, desorganizada na sua transição ofensiva. É até estranho falar isso do Carille, mas também é um início de trabalho e vamos ver como vai ser a sequência da temporada. Mas hoje é uma equipe que se sente desconfortável. Ou quando o adversário utiliza a bola longa, ou quando o Vasco perde a posse e o adversário ataca em velocidade. E a gente vai entender. Hoje, essa é uma situação que eu acho que vai acontecer muito. O Vasco marcando pressão, o Vasco tentando incomodar a saída de bola do Botafogo, porque o Vasco também briga pela classificação no estadual, não está garantido, e um resultado ruim hoje pode pode ser a desclassificação da equipe Cruz Maltina. Vasco e Volta Redonda, vocês podem ver aqui, ó, marcação encaixada. Todo mundo encaixado em algum defensor da equipe do Volta Redonda, tentando, como eu disse, incomodar, abafar essa saída. E o lateral esquerdo do Volta Redonda, já que se vê sem opções de passes próximos, passes pelo chão, tenta a bola longa, a bola esticada. Essa bola longa entra. E a gente pode ver aqui ó, os defensores do Vasco correndo para trás. E é uma situação que eles não se sentem à vontade. Apesar de não serem zagueiros tão lentos assim, mas principalmente o João Vitor costuma dormir um pouco nesse tipo de lance e a gente vai entender. Vocês podem ver aqui ó, o Lucas Oliveira circulado correndo atrás do homem que recebe o passe e o Bruno, camisa 9 da equipe do Volta Redonda, atacando o espaço e sendo acompanhado pelo João Vitor. E onde que o João Vitor dorme aqui? A gente vai entender agora. O jogador que recebe a bola consegue avançar, consegue ganhar a área. E, como vocês podem ver aqui, ó, continua marcado pelo Lucas Oliveira. E para a área aqui, ó, tem um 3 contra 3, que já não é uma situação muito favorável. Mas olha o posicionamento corporal do João Vitor. Ele praticamente esqueceu o marcador dele. O camisa 9 do Volta Redonda está atacando o espaço e ele está de costas para o marcador dele, para o jogador que ele está marcando, e olhando apenas a bola, sem acompanhar em momento algum a movimentação. E isso facilita o trabalho da equipe do Volta Redonda. O jogador com a posse consegue achar o passe, mas o Bruno chega de carrinho, mas não consegue colocar na direção do gol. Mas é uma grande chance criada pelo adversário. E o Volta Redonda utilizou muito bem essa fragilidade do Vasco. Aqui, ó, o Vasco atacando, o Paulinho tenta passar por dois jogadores e perde a posse de bola. Beleza, perdeu a posse de bola, o jogador do Volta Redonda fica com ela. Em um primeiro momento, sem muita pressão. Ele consegue o passe no Luciano Naninho, mais centralizado. E olha, o Jair veio pressionar, o volante da equipe do Vasco veio pressionar o homem da bola, e João Vitor, que é esse homem aqui ao lado direito, salta da última linha sem necessidade alguma. Tenta fazer essa pressão com o Jair, mas não consegue chegar a tempo. E o que acontece? Ele expõe o Lucas Oliveira a um mano a mano, correndo de costas, de frente para o seu gol novamente. Uma situação que ele não se sente confortável, como a gente disse. Então, mais uma situação de jogada longa ou uma jogada mais vertical da equipe do adversário, que o João Vitor se precipita. Dessa vez ele tenta atacar junto com o Jair, desguarnecendo a última linha da equipe do Vasco, mas ataca de forma desordenada e acaba tomando a bola nas costas. Como eu disse aqui, ó, ele saiu, abriu um espaço desnecessário na última linha do Vasco. O Bruno sai em combate junto com o Lucas Oliveira, consegue levar vantagem, sai frente a frente com o Léo Jardim, dá um lindo toque de cobertura para marcar o segundo gol da equipe do Volta Redonda nessa partida, beleza? Então, galera, essa é a análise da equipe do Vasco. Fechando a minha tela aqui das imagens, beleza? Então, duas situações. Ponto forte. Lado direito com o Paulo Henrique. Obviamente, além do lado esquerdo. Aqui a gente sempre frisa um ponto forte e um ponto fraco. O lado direito de ataque com o Paulo Henrique. Ele é muito forte nessa chegada ao fundo e até mesmo para finalizar, como eu trouxe aí nas nossas imagens, beleza? E um ponto fraco. A transição defensiva do Vasco
não consegue ser tão organizada assim. E quando o time sobe pressão, essa bola longa pode ser um perigo, porque os zagueiros do Vasco não se sentem tão à vontade assim correndo para trás, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a análise. Se curtiu, dá o like aqui no vídeo, deixa seu comentário, deixa seu feedback. Se não curtiu também, deixa seu feedback aqui, que é muito importante, beleza? Muita sorte ao Botafogo na noite de hoje. Saudações alvinegras.